Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, produtores e produtoras de eventos de todo o Brasil. Finalmente chegou a semana Referência em Eventos. Eu sou a Nilza, eu sou especialista em eventos públicos e corporativos e criadora do método Reto Planejamento EFC, o evento do fim ao começo. E durante essa semana eu vou mostrar os primeiros passos de como você pode se tornar referência em eventos públicos e corporativos sem sofrimento. Você vai ver como isso é possível na prática, seguindo um passo a passo, sem teorias, técnicas complicadas ou esquemas vazios, só com o método Reto Planejamento EFC. Independente se você está começando agora a sua carreira ou se você já trabalha aí há 2, 3, 5, 10 anos e tem muita experiência. E mais ainda, o que eu vou ensinar aqui serve tanto para você que trabalha no serviço público ou nas empresas privadas, ou ainda até para você que tem empresas e atende esses dois setores, o público e o privado. Eu imagino que algum de vocês aí não me conhecem, não me seguem nas redes sociais e por isso devem estar pensando: quem é essa pessoa que vai me ensinar tudo isso? Se eu tivesse aí no seu lugar, sem saber o que está por trás disso, eu também ia questionar e achar que é muito bom para ser verdade. Ser referência em eventos públicos e corporativos sem sofrimento? Eu mesma, como uma boa mineira que eu sou, eu ficaria desconfiadíssima se isso não tivesse acontecido comigo. Mas só para você entender essa parada. No início da minha carreira, eu pensava exatamente como você, que eu ia precisar fazer muitos cursos, que eu ia demorar muito tempo para ser respeitada, para ser reconhecida no meu meio. E eu achava que para ser referência eu ia demorar anos e com muito sofrimento. Só que eu me enganei. Eu aprendi um método que eu vou mostrar para vocês aqui hoje e que se não fosse ele, eu realmente teria demorado muito tempo. Eu teria gastado mais dinheiro do que eu gastei. Eu ia sofrer bastante para conseguir me tornar referência em eventos. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, graças a esse método que eu consegui organizar um evento muito importante lá no início da minha carreira, que era o lançamento de um livro que contava a história do Dr. Roberto Marinho, esse mesmo, o dono da Rede Globo. E o lançamento desse livro, ele era tão importante que a própria viúva do Roberto Marinho, a falecida Lili Marinho, ela estava autografando o livro. Esse evento aconteceu no Salão Nobre do Senado Federal. Vocês têm ideia do que é isso? E como eu era responsável pelos eventos da minha instituição e ela, a minha instituição que patrocinou o livro, eu fui convocada para fazer esse evento. Por causa da aplicação do método, o lançamento do livro foi um sucesso e eu ainda ganhei uma dedicatória exclusiva. Da mesma forma, assim que eu comecei a trabalhar no serviço público, eu precisei fazer a inauguração de um prédio. E como o evento tinha um peso político muito grande, foram convidados vários senadores, deputados federais e deputados distritais. Os deputados distritais aqui do DF, ele equivale aí aos deputados estaduais no estado aí de vocês. Gente, até o governador participou. Quando eu comecei a planejar esse evento, eu tinha muitas decisões para tomar. Eu tinha que escolher a data, o horário, onde as falas aconteceriam, qual a infraestrutura que eu tinha que montar. E eu tinha um agravante. Eu precisava de fazer uma licitação e o orçamento era bem apertado.
A minha salvação foi, mais uma vez, a aplicação do método retoplanejamento EFC. Com ele, eu consegui me organizar no tempo e com o orçamento que eu tinha. E apesar de todos os entraves, os objetivos do evento, eles foram alcançados e com muito sucesso. Um outro evento muito complicado, que exigia muito da minha coordenação, foi a posse coletiva de 220 novos servidores. Nesse evento, o meu problema era o fato dele ser muito longo e muito cansativo. Por quê? Todos os empossados, eles iam assinar o termo de posse no palco. Quem me pediu, me demandou esse evento, quis que ele fosse feito assim. Por quê? Porque ele queria chamar um a um lá no palco para dar visibilidade, para aquele ato poder ter um destaque especial. E nesse caso, gente, o método foi essencial para que eu pudesse planejar a dinâmica de entrega para agilizar o máximo o evento. Teve um outro evento que foi bastante complexo. Era um encontro de juízes federais, numa média aí de 150 juízes. Além das palestras que iam acontecer no auditório, teria um almoço para todos os participantes. E nesse dia eu não tinha nenhum colega para me ajudar. Então, eu tive que coordenar as palestras no auditório e organizar o almoço sozinha. A preocupação de quem me demandou era que não tivesse fila no buffet, que fosse pontual, e isso me exigiu muito das ferramentas de controle do meu método. Bom, eu estou dando aqui só alguns exemplos, né, de eventos que eu executei aplicando o método retoplanejamento EFC. E nenhum desses eventos que eu falei aqui eu sofri para planejar. Na verdade, eu poderia falar aqui muito mais de outros eventos, só que eu ia passar a noite toda aqui contando história, né? E a cada evento desse, em que as coisas iam correndo, né, com tranquilidade, as pessoas com quem eu trabalhava estavam felizes, tranquilos, eles olhavam para mim e me viam cada vez mais como referência. Mas assim, o lance é que, depois de tanto fazer evento, tanto público, né, quanto corporativo, eu vi que era possível replicar o método retoplanejamento EFC. E aí eu comecei a mentorar os meus alunos. Mas assim, antes de mais nada, eu vou contar para vocês como que começou tudo isso, para vocês entenderem esse processo, como que eu cheguei até aqui. Para começar, eu acho que vale muito a pena contar um pouquinho de quem eu sou, né? De como que eu cheguei no retoplanejamento EFC e como ele mudou a minha vida por completo. E não só a minha vida, mas de várias pessoas ao meu redor. Eu sou de uma família de 10 irmãos. E desde a minha adolescência, eu já comecei a trabalhar. Eu era desenhista de projeto arquitetônico e eu trabalhava de segunda a segunda. Como eu era muito boa no que eu fazia, eu era rápida, eu entregava tudo no prazo, o meu chefe sempre me oferecia trabalhos nos finais de semana. E eu não negava. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. Bom, até aí tudo bem, né? Trabalhar nunca foi um problema para mim, imagino que para ninguém. Mas trabalhar nos finais de semana é muito estressante. O pior para mim era trabalhar no domingo, né? Ainda, gente, pegando ônibus. E para piorar, eu era jovem e eu via meus amigos curtindo a vida. Bom, até que teve um domingo à tarde que eu estava trabalhando sozinha num escritório enorme, cheio de pranchetas. Naquele momento eu tive uma crise de choro e disse para mim mesma: chega,
chega, eu não quero isso mais para mim. Naquela época, eu pensei que a única forma de sair daquela minha realidade era fazendo um curso superior. Diante das possibilidades que eu tinha, eu escolhi o curso de Relações Públicas por duas razões. Eu queria um curso de manhã, para mim era importante isso, e eu queria um curso com o meu perfil. Eu sou assim muito extrovertida, eu falo muito. Gente, eu só não falo com o manequim porque ele não me responde. Bom, mas eu sou muito diplomática. Enfim, curso de Relações Públicas tinha tudo a ver comigo. O problema é que esse curso de RP, ele tem um leque muito variado para trabalhar. Eu podia escolher pesquisa, eu podia escolher assessoria de imprensa, eu poderia fazer projetos, eu poderia fazer marketing, eu podia trabalhar com relacionamento com clientes, muita coisa. E eu me sentia muito perdida. Eu literalmente queria fazer tudo. E eu não conseguia me decidir para qual área eu iria. Até que chegou o dia que tudo fez sentido. Eu fui convidada para trabalhar em um encontro de pró-reitores da América Latina. Um professor que eu tinha me chamou para coordenar a recepção desse evento. E foi lá que eu percebi que eventos públicos e corporativos era a área que eu procurava. Foi ali que eu senti que finalmente eu estava fazendo parte de algo importante, que ia ter consequências positivas no futuro. E aí, logo depois desse evento e com a certeza do que eu queria fazer, eu fui chamada para um projeto na faculdade para aquele mesmo professor. E lá eu pude aprender muitas coisas na prática e com meus colegas. Colegas que hoje são muito premiados. Ou seja, eu aprendi com os melhores. Foi nesse momento que eu internalizei uma das coisas que eu levo até hoje. Eu só aprenderia e seria boa se eu ouvisse e estivesse perto das pessoas que são as melhores. Bom, aí, logo depois, chegou o momento que eu mais esperava. Eu me formei, mas a realidade não foi como eu pensei que seria. Eu fiquei, gente, desempregada. Eu pensei em desistir de tudo, em desistir da carreira. E o pior pensamento que passava na minha cabeça era: vou voltar a ser desenhista. E assim, né? Mas só que, como todo capricorniano, eu fui um pouquinho persistente. E eu me dei um prazo. Se eu não conseguisse trabalho em 6 meses, aí sim eu voltaria à minha profissão anterior. Só que, antes de acabar esse prazo, um professor, aquele mesmo professor, ele me convidou e me chamou para eu assumir um cargo de relações públicas. E eu seria responsável por todos os eventos da instituição. Gente, eu assumi na cara e na coragem. E qual era o lance? Eu não sabia a prática. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha roteiro, eu não tinha script, eu não tinha modelo, eu não tinha nada. E por quê? Porque os livros da faculdade, eles não ensinam isso. Eles não ensinam o que eu tinha que fazer no dia a dia. Eu também, gente, era muito questionada em tudo que eu fazia. Por que isso? Por que aquilo? Só que eu sou determinada. Eu não abandonei o barco. Eu me lembrei do que eu tinha aprendido naquele projeto da faculdade. Eu só aprenderia e seria boa se eu ouvisse e estivesse perto das pessoas que são as melhores. E aí, eu comecei a estudar. Eu comecei a pesquisar sobre como fazer eventos. Eu assistia outros eventos para poder aprender. E quando chegava uma demanda de um novo evento que eu ainda não sabia como fazer, eu pesquisava muito. Eu gastava horas buscando eventos como referência.
Eu buscava eventos grandes, eu buscava eventos internacionais. E eu adaptava esses roteiros e estratégias para a minha realidade. Ou seja, eu buscava o que tinha de melhor, das pessoas melhores. E aí, depois de tanta pesquisa, de estudo, eu percebi alguns padrões nos eventos. Eu descobri que a forma que eu havia aprendido para organizar os eventos me levava em muitas direções e algumas eram becos sem saída. E era por isso que eu tinha dificuldade em fazer um orçamento, em lidar com um fornecedor, eu tropeçava nos detalhes, eu não entendia direito o que o meu demandante queria e eu estava sempre muito perdida. E eu percebi que não importava o tamanho do evento, se era grande, se era pequeno, né? O mesmo tipo, se era uma palestra ou se era um congresso, se teria autoridades, se não teria. O problema era como o planejamento estava sendo feito. Foi aí que eu me deparei pela primeira vez com o termo retroplanejamento. E como é mais eficiente começar um planejamento pelo fim. Essa forma de planejar não era muito conhecida aqui no Brasil. Ainda hoje, poucos conhecem e usam. Mas eu quis ir mais a fundo nesse universo e eu aprofundei as minhas pesquisas. E eu fui aprender os fundamentos e ensinamentos dessa metodologia. No início, assim, pareceu meio estranho, né? Controverso, né? Começar do fim. Mas quanto mais eu me aprofundava nos meus estudos, mais eu via que todo o meu sofrimento em planejar um evento é porque eu ficava perdida. Eu precisava adivinhar o próximo passo, saber que existia um pré-evento, um trans-evento e um pós-evento não era suficiente para me orientar. Eles apenas me davam uma noção do que era preciso fazer, mas quando e como era uma questão de erro e acerto. Nesse processo eu compreendi que eu estava patinando e que eu não ia chegar em lugar nenhum que me ajudasse a fazer os meus eventos com eficiência. Por outro lado, eu percebi que eu poderia usar essa técnica para os meus eventos. E eu decidi fazer um teste, começando o evento pelo fim. Parece muito estranho, né? Aquilo que eu estava fazendo era esquisito, mas entender que caminhar do fim para o começo para planejar meu evento foi um divisor de águas. Com essa descoberta, eu dei uma reviravolta enorme na minha carreira e mudei completamente a forma de planejar os meus eventos. A partir daí, cada evento que eu fazia, eu procurava aplicar um método do retroplanejamento. E isso foi um tiro certeiro na minha forma de planejar e organizar os eventos. Além de me tornar assim, mais organizada, esse método me dava eficiência, economia, né? Otimizava o meu tempo e, acima de tudo, eu transmitia para os meus chefes e para as pessoas que trabalhavam comigo que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Essa forma de planejar os eventos teve um efeito que eu não esperava. Eu me tornei referência no meu trabalho. E a minha relação profissional com as pessoas ao meu redor mudou muito também. Esse reconhecimento do meu trabalho abriu as portas de todos os setores em que eu trabalhava. Eu não tinha, por exemplo, dificuldade em pegar um móvel emprestado do almoxarifado, né, para usar em um evento. Eu tinha muita facilidade em reservar um carro. Eu conseguia tranquilamente que um arquiteto fizesse um projeto de um estande para mim. Eu não era mais questionada em nada. Eu passei a ser consultada para saber o que era certo e o que podia ser feito. As agendas de eventos eram trocadas quando eu não podia assumi-los naquele dia. E até mesmo havia um esforço para me buscar e me levar de volta para que eu pudesse ajudar em algum evento.
E melhor que tudo, todas as minhas opiniões eram e são respeitadas acima de tudo. E não para por aí. Depois disso, eu escrevi um artigo sobre a importância do evento no turismo. E por causa desse artigo, eu fui convidada a dar aula. E depois que eu comecei a ensinar esse método, que algo assim instalou na minha cabeça. Eu percebi que eu podia transformar a carreira de muitas pessoas estando numa sala de aula. E o melhor de tudo, eu fazia isso na prática. O que eu fazia? É uma coisa que eu faço até hoje. Eu chamo os meus alunos para literalmente trabalhar comigo e mostro na prática a minha técnica. O que eu percebi é que eles conseguiam assimilar com mais facilidade como planejar um evento do que as teorias dos livros, da mesma forma que tinha acontecido comigo. E eles ainda iam mais além. Eles conseguiam perceber o que estava certo e o que estava errado, até mesmo em evento dos outros. E nesse momento nasceu o método Retroplanejamento EFC, o evento do fim ao começo. E depois, gente, de tantas transformações acontecendo, eu resolvi levar isso para o maior número de pessoas. Eu imagino que você, para planejar um evento, deve estar fazendo um monte de pesquisa na internet, deve estar usando o chat GPT, deve estar batendo a cabeça com livros da área, deve estar lendo artigos e mesmo assim não consegue evoluir na sua carreira. Você não consegue respostas para os seus problemas. Só acha cursos que contam a origem do cerimonial, mas nenhum tem vivência, para te mostrar o caminho que você precisa seguir. E eu sei disso porque era exatamente o que eu fazia. Mas primeiro eu vou mostrar onde que está a origem do erro de tudo isso. Existem duas formas para se planejar um evento. Uma é o modelo tradicional, que é ensinado aí nas faculdades, nos cursos em geral, pós-graduação, especialização. E na aula de hoje eu quero mostrar para você por que esse modelo não nos ajuda quando vamos planejar um evento. E pior, não só não ajuda, como atrapalha. O outro modelo eu vou deixar para falar depois, mas no finalzinho aqui da nossa aula. Eu vou mostrar aqui 3 problemas graves do modelo tradicional que nos leva a cometer erros na hora de planejar um evento e nos impede de ser referência. E pior ainda, que nos traz sofrimento. Qual é o primeiro problema? O método tradicional é genérico. Você já ouviu aqui essa frase? Ao falhar na preparação, você se prepara para falhar. Ela foi dita por Benjamin Franklin e ela é exatamente adequada quando o tema é planejar eventos. E o que é grave quando isso acontece? Se você falhar, você perde dinheiro ou você deixa de ganhar dinheiro, que é a mesma coisa, Então vamos aí dar um exemplo prático disso na sua vida. Imagina você se planejando para viajar de carro. Você deseja sair 8 horas da manhã e tem tudo planejado aí na sua cabeça. Você já verificou que o tempo de viagem é de 8 horas? Então com isso, saindo às 8 horas, 16 horas você já está no seu destino, certo? Concordam comigo? Você já calculou que o seu carro faz 13 km por litro. Então, você terá que abastecer uma vez. Bom, até aí estaria tudo certo, no seu planejamento. Se isso não fosse tão genérico. Tem várias considerações que você não fez no seu planejamento, que são: quantas paradas você vai fazer? Quanto tempo você vai gastar em cada parada dessa? E se houver um problema na viagem, O trânsito, um pneu furado, chuva. E antes da viagem? Você precisa fazer revisão do carro. O que você precisa levar? Quanto que você vai poder gastar nessa viagem?
Só com isso que eu citei aqui, é fácil você perceber que seu planejamento está furado e que você não vai conseguir cumprir a sua meta de chegar no destino às 16 horas, se não for bem planejado. Então, gente, um planejamento não pode ser genérico. Esse é um erro que certamente vai te atrapalhar muito quando for planejar um evento. E no modelo tradicional de planejamento, a divisão das fases em pré-evento, trans-evento e pós-evento não te ajuda a planejar, porque ele é um modelo simplista e, na realidade, não funciona desse jeito. As fases, elas são genéricas, né? Na verdade, eu acho que elas nem precisariam existir. É o mesmo que dizer subir para cima, descer para baixo. Tudo o que acontece antes do evento é pré-evento, óbvio. Você não vai contratar um fornecedor no trans-evento, ele vai ser contratado no pré-evento. Concorda? Se você deseja cumprir as metas e alcançar o que é esperado em um evento, com todas as partes interessadas satisfeitas e uma equipe intacta, né? O seu planejamento não pode ser genérico. E o pior de tudo isso é que muitas vezes você está fazendo um planejamento genérico e nem sabe. Você definiu o objetivo do evento, você definiu o público-alvo, a data, o local, o orçamento. Pronto. Você pensou nas estratégias, definiu os recursos e fechou. Ah, meu evento aqui está planejado, está perfeito. E aí você vai me dizer, mas Nilza, o que mais eu preciso fazer? São essas etapas que estão listadas em todos os livros de planejamento. Não está entendendo? O problema é que logo que você começa a executar o que você pensou, você percebe um monte de coisas que não batem uma com as outras. Por exemplo, você descobre, depois de já ter divulgado o evento, que aquela data que foi escolhida não é um bom dia para as autoridades que você deseja que estejam presentes. À medida que você vai convidando, você recebe uma negativa. Ou descobre ainda que vários outros eventos acontecem que são de interesse do público-alvo e que vai concorrer com o seu. Ou que no espaço alugado para o evento não cabe os estandes de todos os patrocinadores, né? Que as empresas cobram muito caro naquela região para servir um simples coffee break. Percebe que o horário escolhido tem muito trânsito e as pessoas não vão conseguir chegar no horário. Ou você que tem uma empresa descobriu que o orçamento não vai cobrir todos os gastos e você vai ter prejuízo. Além disso, depois da sua equipe trabalhar horas na programação visual do evento, o demandante não aprova e diz que não é nada daquilo que ele queria. Quer dizer, você está trabalhando aí tudo de forma empírica. Você está supondo as coisas. E com tudo isso, você se torna bombeiro, um apagador de fogo e tentando resolver os problemas que vão surgindo. Sua equipe tem muito desgaste, seu nível de estresse aumenta muito e você perde tempo e dinheiro. Mas vamos lá, qual é o segundo problema? Tentativa de erro e acerto. O método tradicional de planejar nos leva a uma confusão dos conceitos de planejamento estratégico e execução tática. Eu mesma já vivenciei isso nos primeiros eventos que eu produzi no começo da minha carreira. E provavelmente você também. Quando percebemos uma nova demanda, já pensamos no que fazer primeiro. Você já acorda preocupado ou preocupada com o próximo passo e esquece de levantar a cabeça acima das árvores para você ver se está na direção e na velocidade certa. E onde que está o erro disso, gente? O modelo tradicional te leva a fazer um evento que cumpre os requisitos básicos sem realmente atingir o impacto que você deseja. Que é o engajamento do público, uma boa imagem, uma boa reputação, né? Sua e do evento.
a satisfação dos participantes, o retorno positivo do investimento que você fez, né? Isso aqui só para citar alguns. Que seu evento seja memorável. Vocês conseguem perceber isso? A primeira coisa que o demandante ele quer saber é quanto vai custar o evento para ele. Então, na sua lista de tarefa, essa é a prioridade. Fazer um levantamento de custos para ter aí uma estimativa. E é essa a sua primeira tentativa de acerto. Como você ainda não sabe o que realmente será feito, a possibilidade de erro será grande. Para você definir o orçamento, você vai escolher o local, né? Você quer ter uma ideia de custo, mas como ainda você não fez uma pesquisa do público-alvo, será que essa tentativa de escolher o local, você vai conseguir escolher o local certo? Vai ser uma tentativa de erro e acerto, né? E a possibilidade de erro ela vai aumentando, principalmente se essa escolha do local for baseado na relação comercial que você tem com seus parceiros, né? E se você fizer essa escolha pelo preço ou pelos benefícios que ela te traz, tá? Outra coisa, a escolha da data e do horário. Elas também podem ser uma tentativa de erro e de acerto quando você observa apenas a agenda do demandante, né? Da autoridade máxima que está te demandando o evento e não dos públicos envolvidos. Qual é a possibilidade de você acertar, de você errar, né? Nesse caso, muito alta, concorda? O método tradicional, gente, não te dá ferramentas e soluções para você contornar problemas desse tipo e que te ajudam a não tomar decisões de forma empírica e baseadas em vamos ver se vai dar certo, gente? Não. Sem essas ferramentas, você não consegue nem defender sua posição diante do demandante. O máximo que você vai conseguir dizer é, na minha opinião, é melhor fazer assim. E ficar um discurso vazio, né? Sem base no que você está defendendo. O grave das tentativas de erro e acerto é que você não tem uma visão clara dos passos que você deve seguir. Isso gera, gente, uma desconexão entre as etapas que são propostas pelo modelo tradicional, que são o antes, o durante e o pós-evento, e o objetivo que você quer alcançar. Nesse sentido, você não consegue ajustar nem a velocidade, nem a rota do seu planejamento. Você não sabe se está indo na velocidade certa, se está devagar ou se está rápido demais. Você apenas está executando aquela tarefa. O que se propõe, e provavelmente você tem feito, é cumprir uma lista de tarefas sem avaliar continuamente como cada uma afeta o resultado final do seu evento. A consequência disso é que você está fazendo um evento que provavelmente vai funcionar, mas que vai te trazer sofrimento. Ele não vai ser memorável, ele não é lucrativo e pior, talvez até com perdas financeiras e também que prejudique a sua reputação. Ao invés de você se tornar referência, você vai perder clientes ou mesmo perder promoções. Vamos falar agora do terceiro problema. O problema é que o modelo tradicional é multidirecional. De início, muitos vão pensar que um planejamento multidirecional é algo positivo, né? Alguns vão acreditar que isso traz flexibilidade para reagir às mudanças imprevistas aí que acontecem na execução de um evento. Mas acompanhe aqui comigo. Como eu já falei antes, o modelo tradicional de planejamento de eventos ele é dividido em três etapas. O pré-evento, o trans-evento e o pós-evento, certo? Tudo o que acontece antes do evento está no pré-evento. Óbvio, ok? Mas o que tem que ser feito realmente? Quando tem que ser feito? E
em que ordem de prioridades devem ser feitas, né? O que que pega? Quando que vai ser a contratação do fornecedor? Em que momento do pré-evento? O que é preciso fazer antes que impacta nessa contratação? São inúmeros caminhos que você pode tomar, sem saber por que você está tomando esse caminho, se essa é a direção certa, se aquele é o melhor caminho. Muitas vezes, no final, você vai descobrir que você está num beco sem saída. Você inicia um processo, mas você não consegue visualizar o fim daquele processo. Ele é construído à medida que o caminho vai se desenrolando. E isso te deixa perdido, tá? Perdido no início, perdido nas decisões, perdido no planejamento. Quer ver como é que funciona isso mesmo na prática? Como que acontece aí no seu evento? Você precisa mandar fazer com os convites, né? E você tem uma data, certo? Para disparar esse convite. No dia do disparo, você descobre que a arte não está pronta. Aí você tem um planejamento, por exemplo, de divulgação, mas nenhum vídeo ficou pronto para seguir o cronograma. Ou na montagem da infraestrutura, você percebe que o fornecedor não tem o número de cadeiras suficientes que você precisa. Durante o evento, as lixeiras estão abarrotadas, elas estão derramando, porque o número de profissionais que foram contratados não atende aquele evento. Ou acaba a água, ou papel higiênico nos banheiros. Então, assim, a lista de exemplos que eu posso falar aqui é extensa, que eu tenho certeza que você já passou por coisas assim. E você deve estar aí lembrando de alguns que aconteceram com você, né? Até mesmo você que nunca trabalhou com evento e pretende estar aqui porque pretende trabalhar, você já deve ter estado em eventos como participante que aconteceram isso, que você vai lembrando. Saber o caminho que você tem que seguir antes de começar a caminhada evita muitos desgastes e gera economia. Você poupa tempo, você poupa energia, né? Tanto a sua como da sua equipe. Você evita estresse e você ainda ajuda a lucrar mais. Hoje você deu os primeiros passos para se tornar referência em eventos sem sofrimento. Você aprendeu os problemas que podem acontecer que te impedem de conseguir isso. Como o conteúdo, gente, está muito grande, na próxima aula eu vou te mostrar os conhecimentos necessários para planejar seu evento e você ser referência sem sofrimento. Eu vou te mostrar os 5 Cs do reto planejamento e como se começa um evento do fim. Você vai sair da minha aula sabendo como organizar o seu evento de forma tranquila, sem atropelo e sem síndrome da página em branco. E eu vou, gente, responder pessoalmente o máximo de perguntas possíveis, tá? Quem aí já me segue há muito tempo sabe que eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta. Então, pode escrever que eu prometo que eu vou ler todos os comentários e responder todos. E quem sabe, eu uso ainda algum desses comentários para minha próxima aula, né? Então, só recapitulando, nós aprendemos hoje por que o método tradicional de planejar evento não funciona. Eu expliquei para vocês e mostrei aqui 3 problemas que você provavelmente tem e você nem percebe o porquê que ele não funciona. O primeiro problema que eu falei aqui foi o método tradicional é genérico. O segundo problema é você planeja por erros e acerto. E o terceiro problema é que o método tradicional é multidirecional. E eu falei o porquê, dei exemplos que isso é um problema. E para a gente entender como resolver esses problemas, eu vou mostrar para vocês na próxima aula a solução para a gente trabalhar melhor o planejamento dos nossos eventos. E assim ser referência em eventos sem sofrimento. Então, gente, nos vemos na quarta-feira. Até lá!